Atualmente existem inúmeras ferramentas no mercado, tanto gratuitas quanto pagas, para você pegar o seu dado bruto, transformar, enriquecer os seus dados e disponibilizar esses dados em um outro formato ou em algum outro local, seja um banco de dados, seja um arquivo CSV, seja um arquivo XLSX ou em inúmeros formatos que existem atualmente no mercado. E uma das ferramentas que eu considero uma das melhores, dentre as ferramentas que são de código aberto, ou seja, que são gratuitas, é o Apache Hoop. E durante o vídeo de hoje, eu vou te mostrar como você pode criar a sua primeira pipeline de dados, como que você pode pegar os dados de um banco de dados transacional, levar esses dados para o Apache Hoop e tratar esses dados lá de alguma forma. A gente vai fazer um pipeline bem simples, onde basicamente a gente vai pegar esses dados de um banco de dados, de uma tabela, através de uma query, vai fazer um filtro nesses dados e dependendo do filtro a gente vai colocar em um arquivo ou em outro arquivo. É uma pipeline bem simples, principalmente para quem está começando, para entender como que funciona o fluxo dentro do Apache Hoop. Se você já tem um pouquinho mais de experiência, provavelmente tudo que a gente vai falar aqui hoje, você já vai ter conhecimento. No entanto, eu recomendo que você fique aí no vídeo, você assista aqui esse vídeo, porque sempre a gente fala alguma coisa um pouco mais técnica, ou às vezes a gente dá alguma dica aqui, e pode ser que essa dica também sirva aí para você. E você que está começando hoje, que não sabe o que é uma pipeline de dados, não sabe o que é o Apache Hoop ou como instalar o Apache Hoop, na descrição desse vídeo eu vou deixar os links, que eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando tudo isso, tanto o que é uma pipeline, o que é o Apache Hoop e como instalar o Apache Hoop absolutamente do zero. E aproveitando, eu queria te convidar para conhecer o meu curso de SQL, que está disponibilizado na plataforma da Experian, um dos melhores cursos de SQL que você vai encontrar em português. E eu estou te dizendo isso porque ele é um conteúdo super completo que eu fiz baseado nos meus 12 anos de experiência trabalhando com banco de dados, trabalhando com SQL, utilizando a linguagem SQL realmente no meu dia a dia de trabalho. Vou deixar o link desse curso também na descrição do vídeo. Esse curso está com uma super promoção e você aplicando o cupom BLACK, que vai durar durante esse mês aí de novembro, você vai ter 30% de desconto, já em cima de 60% de desconto que o curso já está dando atualmente pelo lançamento da plataforma. Então é a sua oportunidade de transformar a sua carreira aprendendo SQL com um dos melhores cursos de SQL que você vai encontrar no mercado. Mas agora, bora lá para a tela do computador para ver como que a gente cria essa pipeline, como que a gente cria esse pequeno processo usando o Apache Hoop. Bom, galera, já estou com a tela do meu computador aqui compartilhada e eu tenho uma queryzinha aqui, ó, que ele pega as vendas. Então, qual vai ser nosso objetivo aqui? Vai ser pegar essas vendas e separar as vendas que têm quantidade maior do que zero e quantidade menor do que zero. Fechado? Eu já estou com o meu Apache Hoop aqui aberto. E aí, essa aqui é a tela inicial do Apache Hoop. Eu vou fechar isso aqui. E para a gente criar a nossa primeira pipeline, a gente vai vir aqui em cima, ó. Lá em cima tem um iconezinho do mais. E aí basta a gente clicar aqui. Clicou aqui, ele vai dar algumas opções. O que interessa para a gente nesse momento é pipeline, tá? Que nós vamos criar esse processo. Mas também aqui tem o workflow. O workflow é como se fosse um orquestrador. Se você quiser saber um pouco mais sobre o workflow, comenta aqui embaixo, deixa nos comentários que eu gravo um vídeo falando um pouco mais sobre o workflow. Mas o que interessa para a gente nesse momento é a pipeline, que é onde nós vamos fazer todo o nosso processo de carregar os dados, transformar esses dados e disponibilizar esses dados em uma outra fonte ou em um outro formato. Aqui no caso a gente vai gerar um CSV. Então eu vou dar um mais, vou clicar aqui em pipeline e ele vai abrir essa telazinha aqui, ó. Aparentemente não tem nada, telazinha cinza, mas ele está dizendo aqui para a gente clicar com o botão esquerdo aqui do mouse para iniciar. Se eu clicar em qualquer área aqui com o botão aqui esquerdo do mouse, ele vai abrir essa caixazinha aqui. E essa caixa, ela é a caixa onde nós podemos selecionar as ações disponíveis para uma pipeline dentro do Hoop. E essas ações, elas envolvem desde você carregar os dados de um arquivo, de uma tabela, como você fazer fluxos de dados, como você, por exemplo, fazer joins, como você executar scripts também. Então, existem inúmeras possibilidades que você consegue fazer aqui de maneira simples, fácil e usando a interface gráfica dentro do Hoop, tá? Então, isso aqui é super interessante, principalmente para quem está começando, quem quer fazer uma pipeline um pouco mais estruturada e ainda não domina, por exemplo, linguagens como SQL. E aí, o que eu vou fazer hoje aqui? Eu vou pegar as informações que estão aqui nessa database, ó, como eu mostrei para vocês. E uma step que pega essas informações da database é uma step chamada Table Input.
E aí, para me pesquisar, eu posso pôr aqui, ó, Table Input, e ele já vai filtrando aqui para mim. Ou eu posso vir aqui, ó, e pesquisar também. O Table Input vai estar dentro do Input. E a gente tem aqui, por exemplo, o Table Input. Na hora que eu clicar aqui, ó, ele já vai jogar a minha stepzinha para cá. E eu posso clicar com o botão direito e segurar, eu consigo arrastar, ó, esse cara aqui. E aí eu posso clicar aqui em cima dele e aí ele me dá algumas opções. Eu posso editar esse step, eu posso alterar a descrição, eu posso copiar, tá? Posso ver um preview desse output. Então, tem inúmeras possibilidades aqui. Nesse primeiro momento, eu vou clicar aqui no Edit, tá? Ou seja, toda step que está aqui dentro, ela tem uma configuração pré-definida para ela. Então, cada step vai ter uma configuração diferente da outra, porque são funções que são feitas diferentes. Então, se eu clico aqui na step e eu venho, se eu clico aqui dentro da step e clico em editar, ele vai me dar essas configurações aqui, ó. Se eu for em outra step, como a gente vai ver, já vai me dar outras configurações. E aí aqui, esse Table Input, o que ele espera? Ele espera que eu dê um nome para a transformação. E eu vou colocar, por exemplo, aqui a TBL Vendas, eu estou pegando os dados das vendas. Ele espera que eu dê uma conexão para ele, ou seja, se eu vou fazer um input de uma tabela, né, de um banco de dados, ele precisa ter uma conexão, ou seja, onde ele vai encontrar esse banco de dados, qual que é o banco de dados que ele vai conectar, qual que é o usuário, qual que é a senha, para ele checar se você tem permissão e para ele ter acesso aos objetos daquele banco de dados. E aí, se você já tiver alguma conexão configurada e clicar aqui do lado, ele vai te mostrar essas conexões. Como eu não tenho nenhuma, eu vou criar uma nova. Então, eu vou no botão que tem aqui em cima, ó, de mais, para me criar uma nova conexão. Então, venho aqui. E aqui ele vai me pedir aqui, esse é a janela, é o wizard, para a gente criar uma nova conexão. Eu primeiro tenho que dar o nome da conexão. Eu vou colocar aqui, por exemplo, PRD de produção. Eu tenho que escolher o tipo da conexão aqui. Como eu vou conectar no banco de dados SQL Server, eu vou escolher o MS SQL Server aqui nativo, mas se você tiver outro banco de dados, você pode escolher aqui também. Eu vou escolher aqui esse aqui. Ele vai me pedir um usuário, eu vou colocar aqui o meu usuário, vou colocar a minha senha, acho que eu errei a senha, deixa eu corrigir aqui. Ele vai me pedir o hostname, ou seja, onde é que é o servidor, onde é que está esse banco de dados. E aí eu vou colocar aqui localhost. Ele vai pedir a minha database. Então, a minha database é essa aqui, demo dados. E aí, eu posso vir aqui e fazer um teste, ó. Se eu fizer um teste, ele vai testar a minha conexão. Aqui foi conectado com sucesso. Uma observação importante é que se você estiver conectando no SQL Server, você tem que garantir que o SQL Server está habilitado isso aqui, ó. Se eu vou aqui no Configuration Manager do SQL Server, você tem que garantir que bem aqui, ó, se você vir aqui no Network Configurations, os protocolos da instância, os Named Pipes estão habilitados e o TCP/IP também está habilitado. Por padrão, isso aqui vem desabilitado. Então, é só você clicar com o botão direito e clicar em Enable, clica o botão direito, Enable, e aí você volta aqui, ó, nos serviços, vem no SQL Server aqui na instância e clica aqui em cima no Restart, que é para ele reiniciar o serviço. Ou então, depois, se habilitar, você reinicia a máquina também, que ele vai fazer um restart do serviço e aí você vai conseguir conectar, tá bom? Então, só esse detalhezinho se você estiver conectando no SQL Server. Vou dar um OK aqui. Minha conexão foi criada, já apareceu aqui em cima. E aí eu vou pegar aquela minha query que a gente fez e vou colocar ela aqui, ó. Então, eu vou vir aqui e jogar meu comando select aqui. Vou dar um preview antes, isso é importante para a gente garantir que a query está correta, que ele comunicou certinho. E aí ele já trouxe os resultados para a gente. Então, significa que nossa query está correta, significa que ele conseguiu conectar no banco de dados. Vou fechar, vou dar um OK, e nós já temos nossa primeira tabelazinha, nossa primeira step. O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar duas vezes, vou clicar aqui, não precisa ser duas vezes, basta uma, né? E agora eu vou pegar uma step de filtro, então vou pegar esse filter rows aqui. E aí a gente já vai ver que esse filter rows, ele já tem uma outra cara quando a gente clica aqui em cima desse cara. Se eu vier em Edit, ó, ele já tem uma outra carinha aqui. E como que a gente faz? A princípio, você vê que essas steps elas estão meio desconexas, elas precisam estar ligadas umas nas outras. Isso é como se fosse um fluxo. Então, eu preciso ter um caminho por onde esse dado vai passar. Então, esse dado começa aqui na TBL Vendas e depois vai para Filter Rows.
Como que eu faço para ligar esses caras? Eu vou clicar na TBL Vendas, posso vir aqui, Create Hoop, e aí ele já vai abrir aqui a setinha, ó. E aí eu vou para onde eu quero ligar e clico em cima, tá? Então assim eu consigo ligar esse step. Eu também posso fazer essa ligação usando o Shift, basta eu botar o mouse em cima, segurar o Shift e aí puxo aqui, ó, segurando com o botão esquerdo do mouse e ele aparece também a seta para a gente poder fazer essa ligação, tá bom? E aí agora, o que vai acontecer? Lembra que eu quero pegar os dados que estão nessa tabela aqui, ó. O que for negativo, eu quero jogar para um arquivo e o que for positivo, eu quero jogar para o outro com base na quantidade. Então, eu vou fazer esse filtro bem aqui, ó. No Filter Rows, eu vou clicar, vou dar um Edit, e aí eu vou dizer que eu quero filtrar qual coluna? Eu quero filtrar a coluna quantidade, então vou escolher a coluna. E essa coluna aqui, ela está vindo de onde? Da step anterior. Por que ela está vindo daqui? Porque a gente ligou ela aqui, ó. A gente fez a ligação. Então, ele consegue enxergar todas essas colunas. Então, os dados passam daqui para cá, tá bom? Então, eu vou pegar aqui a quantidade, vou dar um OK. E toda vez que a quantidade for maior do que 0, e aí aqui eu posso escolher uma coluna do meu fluxo de dados, ou eu posso colocar um valor fixo. No caso aqui, eu vou colocar um valor fixo. Vou colocar aqui um número e o valor é 0, ok? Então, toda vez que a quantidade for maior do que 0, eu quero que ele vá para um arquivo. Quando for menor do que 0, menor ou igual a 0, vai para outro arquivo. E onde que a gente define isso? A gente define isso aqui, ó, tá? Então, essa do Filter Rows, ele vai checar essa condição que a gente fez aqui. Se a quantidade for maior do que 0, ele vai retornar True. Se não for, ele vai retornar False. E bem aqui eu digo para onde que eu quero mandar esse arquivo. Se a gente clicar, a gente vai ver que a gente não tem nenhuma opção aqui. Por quê? Porque nós não temos nenhuma step depois do meu Filter Rows. Não tem nada ligado a ele. Mas a gente vai ver agora como que a gente vai fazer isso. Eu vou clicar aqui e eu vou colocar aqui, por exemplo, output. Deixa eu ver aqui um output do CSV Table Test File Output. Eu vou pegar esse Text File Output, vou copiar ele, Ctrl C, Ctrl V, e agora eu tenho dois carazinhos aqui. E aí, olha só o que vai acontecer se eu ligar esse cara para cá, ó. Eu liguei e ele já pergunta para mim, ó, você quer pegar as informações do Filter Rows e jogar para essa outra step quando o resultado for true, quando o resultado for false, ou você quer jogar tudo para ele? E aqui eu só quero retornar quando for true. Para esse aqui, ó, vou segurar o Shift aqui, vou ligar, eu só quero retornar quando for falso. Então, agora, eu vou pegar minha tabela de vendas, vou filtrar aquela coluna e quando for obedecer a condição, vem para cá, quando não obedecer, vem para cá. Só que eu ainda não configurei onde que esses arquivos vão ser salvos, como que vão ser o nome desses arquivos. Então, é só eu clicar aqui em cima, dar um Edit novamente e mudar o nome dessa step. Então, eu vou colocar aqui True. Pode ser qualquer nome. Eu só estou colocando True aqui para ficar mais fácil para a gente conseguir entender. Vou vir aqui, vou salvar isso aqui no meu desktop e eu vou colocar o nome do arquivo como sendo maior 0. Então, tudo que for maior do que 0 vem para cá. Aqui eu posso mudar a extensão, vai ser CSV, e aqui eu tiro esse cara aqui, porque senão vai ficar no nome do arquivo. Então, a extensão é CSV, vou dar um OK, e aí eu vou fazer a mesma coisa aqui. Aqui vai ser como for falso, vou vir aqui, vou querer salvar no desktop, vou colocar menor 0, na verdade é menor ou igual, mas vou pôr só menor 0 aqui. Não preciso desse txt aqui, porque eu vou definir a extensão bem aqui, CSV. E vou dar um OK para cá. E aí, nosso fluxo está pronto. Eu pego o dado bruto, eu filtro o dado aqui. Quando ele obedecer minha condição, vem para cá. Quando ele obedecer a outra condição, vem para cá. Automaticamente, ele vai fazer isso. E aí, para a gente testar esse cara aqui, a primeira coisa que a gente precisa fazer é salvar essa pipeline. Se eu tentar executar, bem aqui em cima, ó, tem um play que é onde você executa a pipeline. Então, se eu tentar executar essa pipeline, ele vai aparecer essas opções aqui para executar. Eu vou vir aqui em Launch, vou clicar aqui, e aí ele vai dizer que eu preciso, antes de executar a pipeline, salvar ela. Então, eu vou clicar aqui em salvar, ele vai perguntar um lugar para me salvar, vou deixar aqui no desktop mesmo, vou pôr ela aqui de teste, vou dar um save, e aí ele vai executar. E aí, olha só que legal, aqui embaixo nós temos algumas informações sobre a pipeline. Então, nós temos todas as etapas,
quanto foi de input, quanto foi de leitura, quanto foi de escrita, de output. E bem aqui mais no final, nós temos os tempos e os status dessas pipelines aqui, ó. Outra coisa interessante aqui também é que em cada step você tem esse iconezinho aqui no cantinho, ó, tá vendo? Essas steps que tem dados, a gente tem esse itemzinho aqui no canto, ó. Por quê? Esse iconezinho aqui é para você ver o que saiu de cada etapa. Então, se eu venho aqui e clico aqui, ó, ele vai mostrar para mim, ó, todos os resultados da minha query, tanto positivos quanto negativos. Aqui ele só está mostrando os positivos porque ele só mostra as 100 primeiras linhas. Ele só te dá um preview dessa informação, mas aqui ele tem todas as informações da tabela. Ele vai filtrar. Então, aqui, quando for verdadeiro, a gente espera que só tenha quantidades positivas, que é exatamente o que tem esse aqui, ó, quantidades positivas. Se eu vier para esse aqui, ó, a gente espera que só tenha quantidades negativas, e de fato, ó, ele só jogou para cá valores com quantidades negativas. Se a gente for agora no nosso desktop, a gente vai ver que nós temos dois arquivozinhos, ó, que ele acabou de criar, ó, o menor 0 e o maior 0. Então, se eu vier aqui no maior 0, eu vou abrir ele aqui com um bloco de notas, você vai ver que ele gerou um CSV, e esse CSV, ó, só tem as vendas, que a quantidade do produto ela é maior do que 0, não tem nada negativo aqui. E se a gente for aqui no menor do que 0, nós temos aqui o fluxo que ele jogou, só com as quantidades aqui, tá vendo? Ó, todas menores do que 0. Então, esse aqui é um exemplo de pipeline bem simples, feito aqui dentro do Apache Hoop, para você conseguir ter esse fluxo de dados. Se você quer que eu fale mais aqui no canal sobre Apache Hoop, sobre como criar pipelines mais complexos, algumas boas práticas, o que é um workflow, deixa aqui embaixo nos comentários, eu vou estar lendo todos os comentários. Eu espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Esse vídeo foi feito para você conseguir ter noção de como que funcionam as coisas dentro do Hoop. Espero mesmo de coração que você tenha gostado. Não esquece de se inscrever no canal com o sininho, hein? E deixar seu like no vídeo. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Fui!